Olá, eu sou o Adler, tenho 23 anos, sou morador do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, sou estudante de audiovisual, cinema, e sou militante do coletivo Rua, Juventude Anticapitalista. Então, o coletivo Rua surge a partir de junho de 2013, com a necessidade de organizar principalmente a juventude para realizar uma transformação social, em busca por direitos e lutar contra esses governos e todas essas formas de opressão. O Rua atua em pautas primordiais, e algumas delas que a gente considera fundamentais são as pautas de opressão, seja ela o movimento de negras e negros, que busca combater o sistema racista, seja ela o movimento movimento feminista, que busca combater o patriarcado, e seja o movimento LGBT. O Rua é um coletivo nacional. O que isso quer dizer? Que a gente se organiza nacionalmente e pensa políticas nacionalmente. A gente tem que pensar políticas de maneira que consiga agregar e lidar com toda essa diversidade nacional. Então, ou seja, no meu caso, eu sou morador da zona sul da periferia de São Paulo e estudante de audiovisual. Então, eu me organizo num GT. Eu compartilho de um espaço onde eu consigo expor as minhas vontades e as minhas necessidades políticas. Também tem o caso das setoriais, que são bem específicos. As setoriais do Rua são auto-organizadas. E quais são elas? São as setoriais de negros e negras, a setorial LGBT e a setorial feminista, a setorial de mulheres. Quem melhor que um negro e uma negra para pensar políticas para negros e negras? Quem melhor que um LGBT para pensar política LGBT? Quem melhor do que uma mulher para pensar política para uma mulher? A história do mundo é a história da luta de classes, Então, hoje o nosso maior embate é combater a burguesia e o sistema capitalista, que nada mais, nada menos são representados por esse Congresso conservador. Dar um exemplo prático de como a gente combate isso? O exemplo mais prático é a queda do Cunha, que nada mais, nada menos foi derrubado pela mobilização das massas, a mobilização da classe nas ruas, na luta, levantando bandeira. E um outro exemplo é a queda da organização escolar proposta pelo governo do Geraldo Alckmin, que foi uma vitória muito importante do movimento secundarista e da esquerda brasileira. Outra vitória importante também que a gente não pode esquecer é a barragem da proposta da escola sem partido. Então, nada mais, nada menos, o que a gente quer para o movimento, a perspectiva que a gente tem para a sociedade é uma sociedade que não seja opressora, que não tenha desigualdade, sabe? Uma sociedade que não tenha pobreza e não pense numa lógica de lucro, não pense numa lógica de mercantilizar tudo que a gente tem, não pense numa lógica de mercantilizar a comida, não pense numa lógica de mercantilizar o transporte, a educação, sabe? Tudo você tem que pagar. Se você não pagar hoje, você não faz nada, sabe? Então a gente quer corromper essa lógica do capitalismo, a gente quer corromper as barreiras que separam a classe trabalhadora e a burguesia brasileira. E a burguesia internacional, que brasileira é o c... Então, as pessoas nos perguntam, como vocês dialogam com o poder público? A gente dialoga, a gente está toda semana aí, 3 vezes por semana. Semana passada a gente ficou 5 dias na rua fazendo ato, fazendo várias mobilizações de massa. Mas como que o governo dialoga com a gente, Como o governo vem dialogando há muito tempo? Vem dialogando como? Com o genocídio da população preta e periférica, vem dialogando com a criminalização dos movimentos sociais, com a ausência de políticas públicas pensadas para as mulheres, os LGBTs, e não tem diálogo com o Estado, entendeu? A única maneira que eles tentam dialogar com a gente é com a repressão e opressão, cotidianamente. O que me levou a participar e buscar entrar no Rua foi a necessidade de intervir na minha realidade, Todo dia eu chego em casa, essa semana mesmo, encontro jovens mortos por causa da guerra às drogas, você se depara com homofobia na rua, se depara com machismo, se depara com racismo. Então, foi uma maneira que eu encontrei de lutar contra isso, sabe? De lutar por um mundo melhor, de lutar por uma sociedade igual. Eu sei que é difícil,
as pessoas me questionam, a minha própria família me pergunta, fala, você faz isso, mas isso não te dá dinheiro. Mas a gente vê como o capitalismo é tão perverso que coloca nas pessoas que a única justificativa, que o único meio de você ter uma vida digna é buscando o dinheiro, buscando maneiras de ganhar dinheiro. Mas não, a gente tem que buscar pessoas que lutem pelos mesmos ideais que a gente, buscar pessoas que saibam o quanto é sofrido, sabe? Você gastar 2 horas para se locomover da sua casa até o centro, apenas para trabalhar, sabe? Apenas para ganhar uma porcaria de um salário mínimo, que você mal consegue se alimentar, sabe? E aí é difícil. O capitalismo em si, ele coloca isso na cabeça das pessoas, que você tem que seguir essa lógica de ganhar dinheiro, de mercantilizar as coisas, sabe? E aí a minha família, e acredito que a de muitos, nos questionam sobre isso. E é difícil, realmente é difícil falar, mas é a única maneira que a gente tem de intervir na nossa realidade é assim. É na luta, cotidianamente, é colocando o pé na rua e mostrando para esse governo que juntos nós realmente temos poder. Gostaria de mandar um salve aí, um abraço para o meu grande amigo José Paulo e seus companheiros e suas companheiras que buscaram fazer esse trabalho, né? Que é a professora Luciene, a Laís, a Mariane e a Luciana, os alunos do Serviço Social da Uniesp. Um grande abraço. Valeu.